Olá, pessoas bonitas, interessantes e alegres do canal Adriana Meireles. Adivinhem que proeza que eu consegui de novo, né? Apesar daquele vídeo perdido, né? Daquele vídeo que eu realmente estava estressada, cansada e excluí sem querer. Kevin Braga, o raio cai 2 vezes, sim, no mesmo lugar. Kevin Braga retornou para cá e com novidades. Com muitas novidades maravilhosas, inclusive eu estou inclusa nessas novidades e já já a gente vai saber de tudo. Mas agora a gente vai tentar recriar aquela nossa entrevista perdida, né? Muito bem. Oi, Kevin, tudo Olá, bem com Dejana, tudo você? bom? Que bom, Bom, seja bem-vindo aqui ao canal de novo. obrigado. É uma honra para mim estar aqui conversando contigo nessa manhã, gravando para o teu canal. Ai, que isso possa acontecer mais vezes. Ai, vamos torcer sim, vai acontecer. Então, Kevin, eu vou fazer de novo aquelas perguntas que eu te fiz naquele vídeo passado, né? Sobre as coisas que Kevin Braga faz, né? Que são muitas. Eu quero que você cite aqui as suas habilidades, o que você faz, no que você se considera bom, né? De fato, é muito complicado falar bom porque você é bom em todas as coisas, mas que você se considera melhor, assim, no que você trabalha. E o que você pretende fazer ainda na sua vida experimentar, e já está experimentando coisas novas, tá, gente? Sim. É muito difícil essa pergunta, é muita coisa para se pensar, mas na minha vida artística eu pretendo continuar fazendo trabalhos de desenho, desenhar, de desenho, de pintura. Eu pretendo dar continuidade aos meus trabalhos como figurinista e cenógrafo, que é uma área do teatro que eu gosto muito, é uma área que me interessa muito. Eu percebo que de uns anos para cá, todas as coisas que eu assisto, eu já vou com um olhar maior assim para cenografia, para o figurino. Então são duas coisas assim que eu amo muito fazer no teatro. E também eu quero dar continuidade aos meus trabalhos e a minha pesquisa de palhaçaria, né, que é uma área uma área artística que eu me encontro enquanto artista também, porque eu não consigo ser aquela pessoa que só faz as coisas para os outros. Eu também quero estar em cena, eu também quero estar debaixo do holofote, eu também quero ter experiências de partilha como ator e público. Então, o trabalho da palhaçaria também é um trabalho que eu pretendo me focar mais nos próximos anos. E, assim, eu tenho muitas coisas ainda que eu ainda quero aprender, que eu ainda quero conhecer, mas eu não consigo pensar em nenhuma agora. Mas eu me entendo como um grande estudioso, como uma pessoa que a curiosidade não seca. Então eu sempre estou descobrindo algo novo que eu quero um dia tentar fazer, que eu quero um dia aprender, que eu quero conhecer, que eu quero me aprofundar. Talvez não com essa cobrança de ser um profissional de tal coisa, ser um profissional, ser um técnico, mas ser um admirador. Que nem eu já sou figurinista, já sou palhaço, já sou cenógrafo e eu sou muito feliz exercendo essas três funções, essas três profissões da minha área artística. E, assim, daqui para frente, tudo que vier de conhecimento, de oficina, de curso, de pesquisa, vai ser só para engrandecer esse profissional que eu já sou, mas não tendo esse foco, sabe, de se tornar um profissional de outras coisas. Eu já sou um profissional da área das artes, então Só agregar, vai né? só agregar, porque como aprendi, né, com um professor que infelizmente eu perdi no período da pandemia, o conhecimento ele não ocupa espaço. Então, quanto mais conhecimento você buscar para você, quanto mais você ler, quanto mais você estudar, quanto mais você buscar nas vivências, mais você vai se sentir completo, nunca cheio, porque a gente nunca vai saber tudo, a gente nunca vai aprender tudo, mas a gente vai buscando isso, pro nosso espírito, pra nossa vida. Para melhorar e evoluir sempre, né? Sim, E por sinal, essa fala do Kevin foi incrível, né? Sobre aprendendo, continuar se revendo alguns conceitos, porque a gente sabe que os paradigmas são quebrados dentro da educação, como na nossa vida. E ressaltar que nós estamos fazendo essa graduação, né, no Dia dos Professores, né? Já sim, aproveitar e parabenizar todos os professores. Todos nós temos um pouquinho de professor, né? Ensinamos alguém, alguma coisa a alguém. Mas esses profissionais que estão aí, que estão se lançando nessa vida difícil de Brasil, ser professor no Brasil, com a atual conjuntura, né, o atual governo, é complicadíssimo, né? Então, parabéns, né, professores aí aguerridos que continuam seu trabalho apesar da desvalorização, apesar do desrespeito, né, que vem de tantos lugares, inclusive, enfim, né, a gente fica até às vezes constrangido com certas declarações de ministros da educação, de presidentes,
com relação à educação, com relação à cultura, né? E a gente fica realmente muito, em nível global, a gente fica muito constrangido que essa triste fase esteja acontecendo no Brasil, né? Em meio a uma situação de calamidade pública mundial, né? Crise sanitária, e a gente ter pessoas que não são minimamente preparadas para lidar com situações assim tão delicadas que se tratam de vidas. E a gente viu o desastre que foi, né? Então a gente já se solidariza, já ressalta a importância da educação, da cultura, e nesse papo a gente vai também puxar muitas situações tristes que, felizmente, os artistas e a arte transformam em aprendizado, transformam em coisas positivas que a gente possa refletir sobre essas situações, tá? Que a gente não precisava passar. Deixo claro aqui que não é bonito, não vamos romantizar determinados assuntos como fome, mortes, a gente não vai romantizar isso aqui, porque a gente não é obrigado, né? Diferença social, a gente não vai romantizar, porque é muito bonito você falar diferença social, não importa onde a pessoa nasça, cresça, ela tem condições. Sim, mas não precisava ser assim. Se a gente tivesse justiça social, as pessoas iam de igual para igual, né? Ascender profissionalmente, ascender financeiramente. Ninguém precisaria estar passando por mais dificuldades. Mas infelizmente tem pessoas que acreditam que isso aqui é normal, né? E a gente luta, né, para que não seja. Não tem nada de normal isso. Não tem nada de normal. Esses dias alguém perguntou para mim, eu tava tão na correria que quando eu cheguei aqui eu nem lembrava que hoje era dia dos professores. Mas teve uma situação que uma vez me perguntaram assim, ninguém lembra do seu primeiro professor e tudo mais. E eu falei assim, eu lembro de todos os meus professores da creche, do jardim de infância, do primário. Eu posso até não saber o sobrenome de nenhum deles, mas eu lembro o primeiro nome deles. E assim, todos os meus professores, meus instrutores e professores da UFPA, meus professores do ensino fundamental, do ensino médio, eu parabenizo vocês hoje no dia de vocês e assim, eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse por vocês. Porque todo mundo que passou pela minha vida na fase na infância, na juventude, na faculdade, todos eu aprendi alguma coisa, todos me passaram alguma coisa, inclusive também meus professores do cursinho, que de vez em quando eu lembro de algumas aulas deles. E, enfim, parabéns para vocês. Com muita garra que a gente tem que ser reconhecido nesse país. Estou fazendo mais aulas de filosofia nas quartas-feiras à noite, e a gente entrou recentemente na política, né, de Aristóteles, na política, e também já falamos da política, o que é o político para Platão, né? E aí quando a gente estuda a filosofia, a gente percebe que nada do que deveria ser a política é o que realmente é no Brasil. Eu até estava conversando com um amigo assim, tipo... Cara, segundo a filosofia, o político é aquele que vai fazer de tudo para o seu povo evoluir, para o seu povo crescer, para o seu povo ter acesso, ter essa instrumentalização que é ter uma profissão, que é poder ascender de alguma forma, mas não é isso que a gente vê no Brasil. Não a é política essa, é totalmente capitalizada, né? A política que a gente vive atualmente também no Brasil é uma política de dominação, é uma política de que as classes pobres elas são operárias. A gente vive num Brasil distópico. 1984 a fichinha perto do que o Brasil está passando. A gente vê pessoas sofrendo assim por osso, né? No país que prega que o agronegócio é a salvação, sabe? Pessoas passando fome. Então tem muita coisa errada nesse país, nesse momento. Às vezes as pessoas falam assim, mas e no governo do fulano? Mas no governo do fulano, no governo do Lula, pessoas da periferia conseguiram entrar na faculdade, pessoas da periferia conseguiram viajar no Ciência Sem Fronteira, e eu não tenho um amigo que fez Ciência Sem Fronteira que hoje em dia não está empregado, que hoje em dia não está em algum lugar, porque isso foi proporcionado pelo governo, que essa pessoa fosse buscar essa experiência fora do Brasil. A oportunidade. Né? Que antes a gente não via para as classes mais baixas. Agora, né? A gente está assim... retrocedendo, e é muito triste. E assim, tipo, os professores mesmo, os que formam... todas são os profissionais que formam todos os profissionais, merecem todo a acolhida nesse momento, toda a força, toda a nosso incentivo e gratidão por permanecerem firmes e fortes no trabalho, porque é muito difícil. E dá vontade de desistir. Dá vontade de desistir por causa do Brasil que a gente se encontra no momento, mas eu tenho fé na Nossa Senhora de Nazaré, fé em Deus que a gente vai conseguir sair desse buraco. Vai superar isso, né? Com certeza. Então, assim, gente, ter gratidão, como o Kevin falou, sobre esses profissionais. E Kevin é uma pessoa, é um professor também, né? Que faz arte, o que é mais enriquecedor ainda.
Eu sou professora também, que faço arte. É muito enriquecedor, porque a arte nos permite perceber, né, o todo, o eu, né, o que está intrínseco na humanidade, coletivizar isso, transformar isso em um resultado artístico, em uma criação. Então, o artista, ele aqui na epiderme, ele sofre mais, porque ele sente a dor do outro, ele precisa sentir a dor do outro para criar, né, para transformar aquilo em arte. E é uma coisa mesmo visceral, uma coisa que a gente entra em depressão, a gente entra num processo assim que às vezes é muito destrutivo. Mas graças a Deus somos todos fênixes, nem todos suportam. Nós tivemos suicídios nessa pandemia, né, de artistas, né, artistas já de idade avançada, de artistas jovens que não conseguiram suportar esse caos, né? E nós aqui resistimos e incentivamos, né, a resistência desde quando teve esse ares de fascismo no ar e a gente estava incentivando a resistência, porque lá vem a questão do discurso religioso, lá vem aquele obscurantismo lá do passado retornando, né? E a gente tendo que suportar tudo isso em meio a tantos problemas. E Kevin Braga, né? Às vezes as pessoas não entendem, elas se deixam comover por esses discursos religiosos, mas elas não entendem que não pode haver uma política religiosa, porque não tem como comprovar. Não tem como dizer assim, as pessoas de classe média, as pessoas de classe baixa, elas têm que trabalhar mais do que as pessoas ricas, porque Deus disse. Como é que a gente vai provar isso? Que não tem isso é só alguém que interpretou de algum livro sagrado, de não sei o que, não sei o que, e não tem como provar. A política, ela tem que melhorar a vida de todo mundo, não a vida só de uma classe, sabe? Então... E se a gente for pressupor a religião, Jesus Cristo foi um revolucionário. Sim, Jesus Cristo lutou pelos pobres, lutou pelas minorias que são atacadas, pelos oprimidos. E aí, assim, eu sou completamente contra esses discursos de religião no meio da política. Fundamentalistas, a gente vive numa era fundamentalista em que o outro que é diferente, o outro que não partilha da mesma religião é demonizado, né, é diminuído. Enfim, nós todos somos cidadãos, nós todos pagamos impostos e nós todos temos direito à liberdade. Né, a liberdade de ser quem somos, a liberdade de cultuar quem a gente tem vontade. E se determinadas pessoas não aceitam isso e trazem isso para a política. A política é um governo de todos. Então não vai discriminar fulano porque é um bandista, não vai discriminar fulano porque é evangélico, não vai discriminar fulano porque é católico, não vai discriminar a sexualidade de ninguém, todo mundo paga imposto. E a gente tem representatividade. Então as pessoas estão muito concentradas nessa questão da religião, mas deveriam se concentrar no bem-estar de todos. Não sou eu que vou... Não, eu preciso ganhar mais, a minha religião tem que ser a melhor, todo mundo tem que partilhar da mesma opinião que eu. Não é assim, é um Estado democrático de direito. Coisa que foi ameaçada, está sendo ameaçada agora por conta desse fundamentalismo. Então é isso que a gente precisa, respeitar o outro em seu espaço e também respeitar a condição de oportunidade do outro. O outro precisa ter oportunidade, né? Não sou só eu, né? E aí a gente sabe que a política hoje no Brasil é uma política de privilégios, né? Derrubaram um determinado presidente para permanecerem com seus privilégios. Aí está o fundão eleitoral, aí está a questão da compra, né, de determinados partidos de centro para aprovarem políticas absurdas, mas enfim, né, não tem como falar de arte, falar de educação sem tocar na política, né, nós somos seres políticos e as pessoas estão demonizando também a política, dizendo que a política é errada, que todo mundo na política rouba, que ninguém faz nada. Isso não é verdade, isso são falácias, justamente para o povo desacreditar e não buscar conhecimento com relação a isso. Quando a pessoa diz assim, eu não falo de política, eu não discuto política, amigo, se você falar isso, você está se sabotando. Porque existe uma coisa que eu ouvi muito quando eu estava no ensino médio, que era assim, só depende de ti. E não, gato, não só depende de ti. Se tu pode fazer tudo no mundo, mas se tu não tem um governo, uma prefeitura que te possibilita entrar no mercado de trabalho, sair da faculdade e conseguir um emprego, que tem uma curso de teatro, e aí não tem oportunidade de emprego. O governo não tem uma instituição, não faz instituições que dão oportunidade ou que tenham aula de teatro. Onde é que eu vou trabalhar? Então não só depende de mim, não só depende de você. Depende de toda uma estrutura socioeconômica e que ela é pensada, ela é construída pelo governante, pelo prefeito. E então não só depende de mim, depende de toda essa construção política. Então, cai por terra essas coisas de não, só depende de ti, eu não gosto de política, você tem que fazer para não sei o quê. Até a nossa proteção social, né, enquanto indivíduos, porque nós pagamos os impostos justamente porque a gente tem essa estrutura política. Então, a saúde, o SUS, né, se o SUS tem mais investimentos, como alguns anos atrás, a gente tem mais atendimentos, a gente tem mais cirurgias, a gente tem mais exames sendo feitos. Agora a gente vê que está um caos. Tem mais locais de trabalho com qualidade, né? Porque Exatamente. Tem postos de saúde que Houve 3 cortes na saúde, não foi? Né? Desde o Temer até agora. Então é menos recursos, é menos remédios, são menos médicos.
tudo menos. Então, é aquele A estado infraestrutura mínimo é precária. aquele estado mínimo nós estamos voltando normalmente para eles, onde poucos têm acesso aos bens e serviços e a grande maioria está excluída, né? Inclusive passando fome e morrendo de fome. Porque o Brasil pertenceu ao mapa da fome antes dos anos 2000, pertencia, tinha uma dívida eterna com os Estados Unidos, o IDH do Brasil era baixíssimo, ou seja, índice de desenvolvimento humano onde as pessoas tinham acesso a esses bens e serviços. Crianças morriam desnutridas no Nordeste com sede, tinham que migrar para São Paulo e serem escravizadas. Então, a história teve uma virada aí nesses anos 2000, com governos que realmente olharam para as camadas mais baixas da sociedade, deram acesso a essas camadas. E a gente viu a mudança acontecer. E agora nós pegamos um governo de extrema direita novamente, em que a gente está voltando lá para trás. Em pouco mais de 2 anos a gente voltou para o mapa da fome, né? A gente já tem muitos problemas sociais que a gente não via, né? A gente já está tendo uma pressa em aprovarem algumas perdas de direito salariais, né? Querem até tirar a estabilidade do servidor público, né? Então é o povo sendo, né, destituído daquilo que foi, né, recompensado alguns anos atrás, ou seja, estão tirando esses direitos do povo. E aí o povo aplaude por uma questão religiosa, né? Então a gente vê que mexeu no bolso, mexeu na fome, o povo está acordando, a gente vê as pesquisas já dando indicativos de uma mudança. Porém, a gente não precisava ter caído nessa situação, a gente não precisava ter passado por isso de novo para entender. Hoje a gente poderia estar muito melhor, a gente não poderia ter passado por muitas coisas e acabamos passando por conta dessa onda de ignorância, essa onda de fanatismo, essa onda de ódio ao próximo, ódio ao outro, transformou-se um ou outro partido em inimigo. Ah, meu inimigo, criou-se, aí vem as fake news, né? A gente fica ali, né? E os incautos, aqueles que não estão atentos a tudo isso, acabam indo de acordo com esses discursos, essas falácias e votando. E quem perde? A própria pessoa. Muita gente se arrependeu, né? Viu que não era nada daquilo, viu que a concentração de renda aumentou no Brasil, né? O 1% ficou mais rico, viu que a máquina pública está sendo usada para enriquecer mais ainda alguns políticos. Enfim, a gente caiu nessa calamidade de novo. Então, daí a importância da educação liberta, a educação dá acesso, a educação é uma ponte para quem está ali, né, que não teve oportunidade, chegar lá. E mesmo assim, a gente vê aquelas pessoas que não aceitam. A gente vê o caso Marielle Franco, uma pessoa negra, LGBT, que chegou a ser vereadora e tinha uma carreira política promissora, e ela foi tirada dela porque ela tinha essa voz forte de mulher negra da periferia, né, professora de sociologia. Então aquilo incomodava demais, né, o patriarcado, o machismo que era presente lá na Câmara e em todos os cenários, né, essa situação do homem, do casamento, da família, esses discursos que ainda, né, ficam ali na nossa sociedade como um fantasma e parece que só existe isso. E aí mata-se. E hoje Marielle é um grande símbolo, né, da resistência, mas também é uma pessoa apedrejada por muitos, né, que acham que ela teve que morrer mesmo. Isso é um absurdo. Teve políticos de direita que quebraram placa com o nome da Marielle, né, porque ela era uma pessoa de classe baixa que elevava a sua voz, né, que denunciava milícias, né, maus tratos aos negros que historicamente, né, ainda não saíram dessa situação, né, de escravidão, porque onde eles vão, eles são vistos como uma pessoa menor, alguém que não é digno de estar ali. Então, são muitos absurdos que vêm dos bueiros, né, da nossa sociedade, que veio com força agora esses preconceitos, e a gente precisa combater através da educação, através do discurso apaziguador e do conhecimento, porque quando não se tem conhecimento, você acaba vendo o teu irmão ali como um inimigo. Isso é lamentável, sabe? Também eu acredito que, às vezes, os brasileiros, eles caem no lance do delírio de que não é com eles. Eu sigo um canal, que é o Tempero Drag, que é apresentado pela Rita Van Hutt, que é eu vejo uma mulher, uma drag incrível. Nossa. E ela tem embasamento teórico, ela sempre deixa indicações de sites, de livros e tudo mais, e eu tento acompanhar também essas leituras. E aí, quando eu comecei a assistir, né, o canal dela e eu comecei a ler, né, o material que ela indica, né, eu entendi que, assim, pro que a gente está vivendo, é interessante que o governo tire recursos da saúde. Por quê? Porque ele vê o povo, a população, como os operários. Então, se eu tirar, se entenda brasileiro, de pobre, periférico, preto, de lá das classes mais pobres, que eu me encontro nessa situação. É interessante eu tirar o dinheiro da saúde, tirar a verba da saúde, porque aí esses operários, que são os idosos, que são as pessoas doentes, tudo vai morrer, porque não vai gerar lucro pro rico, não vai gerar lucro pro Estado. Não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Não tem, então é interessante pro governo que essas pessoas morram, porque elas não podem trabalhar, elas não podem fazer
essa indústria deles crescer, essa máquina de fazer dinheiro, que é um dinheiro que não vem pra gente, porque a gente vive na merda, e a gente não tem uma segurança pública boa, a gente não tem uma rua boa, a gente não tem um saneamento básico bom, e então não tá vindo pra gente, gente. E aí também é muito interessante para a política atual que a educação também passe por isso, porque, inclusive as reformas, nossa, quando falaram que iam tirar a filosofia, a sociologia do currículo das escolas, eu fiquei assim, gente, só por quê? A criticidade já era, né? É porque é interessante para o governo que o cidadão não pense. Porque até quando tu tá no ensino fundamental, tem gente que fala assim, como fosse muito resumido, assim, resume a vida assim, você estuda, você termina o ensino médio e você vai, só concluindo seus estudos, você vai ser alguém na vida. E o que é ser alguém na vida? Você vai começar a trabalhar para alguma grande empresa. Eu não vou citar nomes aqui, mas você vai ser funcionário de alguém. Ou seja, você não vai buscar uma profissão, buscar um emprego para você se sentir bem, para você se edificar. Você vai buscar um emprego para você pagar os seus boletos, que é comer, pagar as contas da casa, vestir, se você conseguir, e enriquecer alguém. Então, tipo, não é interessante para a política, para o governo, para os ricos, que os pobres pensem. Porque quando a gente começa a pensar, a gente começa a questionar isso. A gente começa a criar meios para fugir desse ciclo. Que é um ciclo que eu vejo, assim, que muitos dos meus amigos que fizeram ensino médio, ensino fundamental comigo, caíram, assim. Que hoje em dia, tu pergunta pra pessoa o que a pessoa faz, ela só trabalha e paga a conta. Então, Cadê o tempo para estudar? Cadê o tempo de lazer? Cadê o tempo de viver? Essa semana eu vi no Facebook uma coisa absurda, assim, das pessoas falando assim, porque o Brasil tem muitos feriados. Não, gente, não tem. Tem lugares aí que tem muito mais feriados do que o Brasil. Mas é um pensamento da elite, da classe, de que não vamos dar descanso pra esse povo, não. Vamos botar ele pra trabalhar. Afinal, nós trabalhamos para eles tomarem os martinis, os drinks deles nos Eles hotéis viajarem o mundo. do mundo, em Dubai, né? Eles só tiram férias em Dubai e pra frente. E a gente aqui se lascando, né? Então é isso, gente. É isso que a gente precisa colocar essas lentes da educação, da leitura, né? Por favor, leiam mais, leiam coisas realmente. Não leiam só a Bíblia. A Bíblia é um livro importante também espiritualmente falando, mas não para política, né? Até porque a Bíblia tem inúmeras formas de você interpretar, entendeu? E foquem no Velho Testamento, ou no Novo Testamento, que é Jesus, que vocês vão aprender muito mais. Porque Jesus foi uma pessoa socialista, uma pessoa que disse que deveria ser repartido o pão para todos e não para alguns ficar e outros passarem fome. Não foi isso que Jesus pregou. Jesus foi até aquelas pessoas que estavam no erro, mas ele preferia estar com aquelas pessoas que tinham a humildade, a essência boa, do que aquelas que se diziam santas, mas eram podres por dentro, que ele apontou, né? Eu tenho asco de vocês são falsos profetas, vocês não estarão no reino dos céus comigo. Porque ele sabe que uma pessoa que minoria, que está excluída, né, ela tem mais chances, né, de ser uma pessoa essencialmente caridosa, boa, né, de ter bons sentimentos do que uma pessoa que só pensa em lucro, dinheiro e poder, né? Então, assim, por aí a gente já desconstrói muito dessas falácias e a gente já começa a observar bem a intenção de quem está lá no púlpito, numa igreja, um templo belíssimo, maravilhoso e luxuoso, te pedindo dinheiro, né, além das tuas contas, te pedindo dinheiro para enriquecer, porque esses pastores são riquíssimos, e você ali, né, sem comentários. Então, assim, bora começar a ver essa engrenagem, né, de que forma ela funciona, entender e onde você está nisso. E é muito importante você entender a sua classe social, de onde você parte, né, quais são os seus desejos, o que você pretende na vida. Será que no Brasil você pode conquistar? Você pode pagar uma faculdade particular? Você pode pagar um plano de saúde? Comece a rever isso, né? E o governo, ele é o nosso funcionário, né? Nós pagamos o governo de tantos impostos, então ele tem que beneficiar a população. Não é isso, não dependo de governo, não. A gente paga o governo, a gente paga o salário deles para eles, né, atenderem a gente. Quando isso não acontece, esse retorno, isso é roubo. Isso é, né, uma capitalização e uso indevido daqueles recursos que eram para voltar para a população e não voltam. Então, bora acabar com esse discurso aí de que não dependo de política, porque política não é importante, gente para lá e hoje para cá. Não. A gente só conquista e muda o mundo colocando a boca no trombone, reivindicando e indo para cima. Senão, a gente não conquista. Nada que foi conquistado todo esse tempo, falando de feminismo, falando de movimento negro, falando de movimento LGBT, nada foi à custa de uma conversa. Não, foi luta, foram mortes, né? Foram tratores passando em cima das pessoas para que elas pudessem ser vistas e o mundo olhasse, não, tá errado, né? E aí a gente precisa realmente pensar sobre isso, refletir sobre isso e ver se eu vou olhar só pro meu umbiguinho ou se eu vou olhar pro todo, né? Então, continua. Então, gente, já que nós falamos de educação, já que nós falamos de política, que nós falamos de acesso aos bens e serviços básicos e também, né, aqueles que não são básicos, viva Paulo Freire, que foi o grande professor nosso aqui no Brasil, teórico, né, estudioso da educação e que hoje suas obras são estudadas em Harvard, tá, meu bem? Beijinho no ombro. Parabéns pro Brasil, a parte boa do Brasil, a parte que gosta de pesquisa de ciência. Enfim, parabéns para nós. E a gente agora... Vamos torcer pro Paulinho
ser aceito nas escolas no Brasil, porque ele foi um grande brasileiro, um grande professor, um grande estudioso, e a gente precisa, nós, enquanto povo, a gente como população, enquanto brasileiro, a gente precisa conhecer Paulo Freire, a gente precisa ler, a gente precisa se entender pela didática do Paulo Freire. Exatamente. Ele merece realmente ser entendido, ser estudado e ser praticado, tá? E é um bom indicativo de leitura pra gente. Então, já que a gente falou desse viés político, desse viés de igualdade social, desse viés de justiça social, a gente traz Kevin Braga agora com... Oxi, vou cortar essa parte. Kevin Braga. A gente traz Kevin Braga agora com uma novidade, né? De uma história, né? Mais uma história que foi vivenciada nessa pandemia nos bastidores, né? Que ninguém soube, mas é que agora o mundo vai saber através da arte de Kevin Braga, mais uma vez, dessa sensibilidade, né? Do artista, do ator, do palhaço, que traz a sua tristeza, né, através de um palhaço. Muito interessante isso. Kevin, fale sobre o filme Minha Alegria é Triste. Então, em breve vai estrear, né, Minha Alegria é Triste. É um projeto que eu escrevi e junto com o Fábio Lima, que é um diretor do filme. É um projeto muito, muito pessoal, sabe? Que a gente vai entregar para as pessoas. Que é um projeto que desde o início eu sempre senti que era o projeto certo para o momento certo. E o Minha Alegria e Triste é um docudrama, tem momentos de documentário e tem momentos de cena em que o meu palhaço, o Dor de Paus, ele interpreta cenas do meu cotidiano na pandemia e de tudo que eu vivi nesse período pandêmico do ano passado até abril desse ano de 2021. E aí, entrecortando as cenas, vamos ter depoimentos de artistas, né, paraenses, belenenses, que contando um pouco das suas trajetórias artísticas e também de como elas conseguiram, como eu coloquei no projeto, como elas conseguiram sobreviver a esse período de pandemia no Brasil, passando por esse desmonte cultural, passando pelo desgoverno. Então, é um filme que vai mexer muito com as pessoas, principalmente com os artistas, mas é um filme que leva também a nossa ótica para a população que não vive o que a gente viveu nesse período de pandemia. Por exemplo, assim, vou te explicar. Meu pai, ele não parou de trabalhar na pandemia, mas eu parei, porque pararam os eventos, o teatro parou, a ópera parou, enfim, vários eventos em que eu ia trabalhar como figurinista, como maquiador, como animador, como alguma coisa, pararam, então eu fiquei completamente sem trabalho. E aí também, isso vários outros amigos também passaram. E aí a gente logo já foi jogado nesse universo de ter que fazer live, de ter que gravar as coisas, só que eu não fui preparado para isso, muita gente também não foi preparado para isso. E foi muito depois de que a pandemia começou que foram surgir leis de incentivo para ajudar os artistas que estavam assim, sem perspectiva nenhuma na vida. Depois de muita insistência, Depois de muita insistência, né? Da oposição, enfim, de setores da sociedade, isso vai acontecer. Porque inventaram o auxílio, né? Mas nem todo mundo teve acesso a isso, nem todo mundo teve direito a isso. Inclusive pessoas que não precisavam receberam o auxílio, né? Enfim. Exatamente. Então, esse filme, ele fala disso, ele fala desse processo que a gente tá vendo.